Oi, eu sou Felipe Silva Gomes e estou aqui na Mostra de Artes das obras de Oscar Niemeyer e eu escolhi a Igreja da Pampulha. Eu fiz uma entrevista com um estudante de arquitetura da PUC Minas e também eu fiz uma maquete, então vamos lá. Bom, meu nome é Juliana Reis, eu sou estudante de arquitetura da PUC Minas e sou estagiária aqui na Igreja da Pampulha, né, que é uma das obras assim, mais significativas do Oscar Niemeyer. Bom, acho que vale a gente dar uma contextualizada bem básica sobre o contexto de criação dessa igreja, né? Ela foi, assim, não só ela, mas todas as obras que compõem o complexo arquitetônico da Pampulha, que é a Igreja da Pampulha, o Yacht Club, a Casa do Baile e o Museu de Arte da Pampulha. Todas essas 4 obras, elas são de autoria do Oscar Niemeyer. A Igreja da Pampulha, em específico, ela foi o último edifício que o Niemeyer, o último edifício a ficar pronto, né? Ela foi concluída em 1943 e ela vai marcar, assim, muito a carreira do Oscar Niemeyer, porque na época ele era um arquiteto muito jovem, ele tinha 33 anos e ele não era um arquiteto, assim, muito conhecido como ele é atualmente. Então, na Igreja da Pampulha, ele trouxe, assim, uma inovação completa no estilo arquitetônico, principalmente de templos religiosos. Ela é considerada a primeira igreja modernista do Brasil. Então, assim, ele quebrou completamente com um padrão de edificações religiosas quando ele traz esse formato arquitetônico completamente inovador, que foi possibilitado graças, né, à inclusão do concreto armado na arquitetura brasileira. Então, assim, ele vai compor a igreja nesse formato de abóbadas. Então, a igreja ela tem uma estrutura autoportante, onde ela não necessita, né, de paredes internas de alvenaria para sustentar a própria edificação. Basicamente, a edificação se sustenta em si mesma. Então, assim, foi um trabalho muito minucioso que ele fez e ele foi um precursor mesmo, né? Porque a gente não tinha muito conhecimento de como que o concreto se comportava nessas curvas dele e tudo mais. Então, assim, foi um trabalho muito pioneiro mesmo da arquitetura. Tanto que, né, atualmente ele tem todo esse reconhecimento. E depois disso, o Niemeyer vai ficar bastante conhecido. Então, em Belo Horizonte, a gente vai ter várias obras dele. Bom, na ornamentação da igreja como um todo, o próprio Niemeyer, né, escolheu o grupo de artistas que ia compor essa ornamentação. E o principal deles, que inclusive era o único da equipe que já tinha certo reconhecimento na época, foi o Cândido Portinari. O Cândido Portinari ele vai fazer o projeto de todos os azulejos que compõem nessa ornamentação da igreja, inclusive os azulejos da fachada externa. Nesses azulejos vão estar representadas cenas da vida de São Francisco de Assis. Então, a gente tem a cena onde ele doma um lobo. A gente tem cenas dele falando aos animais. A gente tem uma cena também onde ele entra em contato com um leproso, que era, assim, não visto, né, ignorado pela sociedade. O São Francisco, ele se compadece com a história dele. Então, assim, todas essas passagens são representações da vida de São Francisco que o São Francisco levou, né? Inclusive, nesse painel vão estar representados também peixes e pássaros, que vão simbolizar... Os peixes simbolizam Jesus Cristo e os pássaros vão simbolizar o Espírito Santo. Do lado de fora, a gente também tem as pastilhas do Paulo Werneck, né, que vão revestir a igreja. Essas pastilhas, elas possuem um mosaico nas laterais, né? Esse mosaico tem um formato orgânico que vai fazer referência às ondas da lagoa. E, ao mesmo tempo, ele também harmoniza muito com a construção, porque a construção em si já tem um formato curvo. Inclusive, até a paginação de piso dentro da igreja e uma parte do lado de fora, ela também vai fazer esse formato curvo. Os jardins, eles também acompanham essa ideia do Niemeyer das curvas, porque os jardins, eles são todos em formatos orgânicos. E isso não era uma coisa muito comum para a época, porque na época a gente ainda estava naquela coisa do modelo parisiense. Então, os jardins de Belo Horizonte eram jardins todos geométricos, como a gente vê nas praças, geralmente. E aqui, os jardins, né, são do Burle Marx. E o Burle Marx vai fazer, assim, realmente um jardim sendo muito harmônico com a própria construção. Então, ele tem um formato muito orgânico. O tipo de vegetação, ele foi escolhido propositalmente pelo próprio Burle Marx. Então, assim, acho que na Igreja da Pampulha é 100%, assim, o ambiente se integrando junto com a edificação, junto com as obras de arte. E é tudo junto, não dá pra você ver de uma forma desassociada, assim. É realmente uma obra de arte por causa de todos os componentes que existem. Bom,
Uma das principais obras, né, do Cândido Portinari dentro da igreja vai ser esse painel principal. Ele é um afresco, então ele foi, né, pintado diretamente na parede, e o Portinari leva cerca de 1 ano para fazer ele. Então ele inicia a pintura em 1944 e finaliza em 1945. Esse painel ele é intitulado São Francisco despindo-se ou despojando-se de suas vestes. Então, a gente tem o São Francisco representado ao centro, né, onde ele está se despindo do seu manto como um simbolismo da humildade dele, do desapego dele pelos bens materiais. O Portinari vai trazer algumas outras referências da vida de São Francisco nesse painel. A gente tem o cachorro, que vai estar simbolizando o amor de São Francisco pelos animais, né, porque ele é o santo padroeiro da ecologia e do meio ambiente. A gente tem abaixado aos pés de São Francisco pedindo a bênção para ele, Santa Clara de Assis. A gente consegue identificar também 3 grupos que seriam membros da Ordem dos Franciscanos. Então, a gente tem membros de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. Os membros de terceira ordem, eles aparecem mais ao fundo, que seriam os leigos, né, o grupo dos fiéis. A gente ainda tem a Baixada, né, ao lado de Santa Clara de Assis, Beatriz, que seria a irmã de São Francisco de Assis. Então, a intenção do Cândido Portinari foi representar mesmo certos aspectos da vida de São Francisco, que é o que ele vai fazer não somente no painel principal, como na ornamentação dos azulejos. Ele também traz esse retrato, né, da vida de São Francisco de Assis. Então, se vocês querem gravar no... Bom, em 1947, o Portinari vai pintar os 14 passos da Via Sacra, né, que estão expostos na igreja nas laterais. A Via Sacra é um tipo de arte muito comum nas igrejas católicas, né, que vão narrar basicamente os 14 passos da Paixão de Cristo, né, que seria essa história da crucificação de Jesus. A Via Sacra do Portinari, alguns podem achar que ela tem algo diferente porque ela não é retratado a ressurreição. Então, assim, a última cena da Via Sacra, ela é o momento que Cristo é depositado no sepulcro após a crucificação, porque nessa época ainda não era muito comum assim ser retratado a ressurreição na Via Sacra, que é uma retratação mais comum, né, mais recente. Bom, na 9ª cena da Via Sacra, que seria a terceira e última, né, queda de Jesus Cristo, o Cândido Portinari traz uma representação assim da silhueta da própria igreja da Pampulha dentro do quadro. Então, assim, é uma curiosidade muito legal e é algo muito interessante que ele fez, né, de trazer a própria edificação para dentro de um relato mesmo que ele faz, né, de uma história bíblica. Bom, aqui a gente tem na parte posterior da igreja o batistério, né, que era o local destinado à realização de batismos. O batistério ele tem esse formato curvo, que também vai acompanhar tanto o formato da igreja quanto a paginação do piso. E ele é uma parede de alvenaria, né, revestida do lado de dentro por chapas de bronze esculpidas em baixo relevo. Essa obra ela é do Alfredo Seschiatti. Alfredo Seschiatti, inclusive, ele é o único artista mineiro belo-horizontino envolvido na concepção da igreja. Aqui no batistério ele vai compor as 4 cenas do pecado original, onde a gente tem a criação do homem, posteriormente, né, a criação da mulher, o próprio pecado da desobediência e a última cena, que seria a expulsão de Adão e Eva do paraíso. E agora eu mostro para vocês a minha maquete.